Olá, estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa 7ª live. Dá um orgulho, né? Pensar assim que já foram 6 lives, que legal, que bom. Eu confesso que quando eu encarei esse desafio, né? Quando a gente conversou entre a gente, eu e minha esposa, e aí você pensa assim, nossa, 20 lives, será que eu vou conseguir falar sobre tudo isso? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? São muitos temas. Quais temas que a gente vai falar? E pouco a pouco a gente vem falando sobre cada um desses temas e hoje já estamos na nossa 7ª live. Que massa, muito bom, que massa. Um minutinho que eu esqueci de colocar o telefone para carregar, senão ele vai parar no meio da live. Pronto, agora ele não para mais. Então vamos lá. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo aqui pelo Instagram, se você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado. Você talvez esteja vendo ao vivo ou talvez esteja vendo esse vídeo gravado, não tem problema. É um prazer te receber aqui, é um prazer te falar sobre esse assunto. Um assunto que gera muita dúvida, gera muitas perguntas. Qual a renda ideal para ganhar subsídio na compra do seu imóvel? Eu vou discorrer sobre todos esses temas aqui com você. Fica comigo e eu tenho certeza que ao final desse vídeo, ao final dessa live, você vai sair daqui muito mais próximo do seu imóvel. O nosso objetivo é realmente descomplicar a compra do seu imóvel. Quero começar a nossa live falando sobre o que é subsídio, né? Você talvez ouviu falar, mas nunca ouviu uma definição formal, uma definição que você entenda. Eu vou aqui tentar novamente te explicar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir te explicar de uma maneira que você entenda. E qualquer hora que você ouvir essa palavra subsídio, você vai sacar muito facilmente o que é e você vai entender. Inclusive vai conseguir explicar. Se algum amigo seu, se algum parente seu não souber o que é subsídio, hoje você vai aprender e vai conseguir explicar para essa pessoa. Antes de contar o que é, eu quero te contar uma história para te ajudar a entender o que é subsídio. Digamos que, vamos dar um exemplo aqui, que o João tem ali o seu pai e o João quer comprar o seu primeiro carro. E aí o João está querendo comprar o carro, ele está juntando dinheiro ali para comprar esse carro e ele ainda não tem dinheiro para comprar o carro todo. Então ele vai precisar de uma ajuda para comprar esse carro e ele vai ter que fazer um financiamento bancário. Eu vou dar aqui um exemplo usando o nosso quadro branco. Antigamente chamava quadro negro, hoje é quadro branco. Então digamos que o João está querendo comprar um carro e digamos que o carro custa 10 mil reais. E aí ele precisa de um financiamento. E aí talvez ele tenha lá só apenas 500 reais na mão, né? Então ele tem em dinheiro 500 reais. E aí ele chega lá no banco, né, para pedir um dinheiro emprestado para comprar o carro. E aí o banco fala, olha, eu vou te emprestar 8 mil reais, eu não consigo te emprestar os 100% do valor do carro, mas eu te empresto até 80%. Então o banco empresta 8 mil reais. Beleza, mas vejam aqui que está faltando alguma coisa, né? O carro custa 10 mil, ele tem 500 reais em dinheiro e o banco só consegue emprestar ele 8 mil. E aí ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer ao pai dele, pedir ao pai dele uma ajuda, né? E aí o que o pai dele vai fazer? Olha, meu filho, eu vou te ajudar, vou te dar um dinheiro para você comprar o seu carro. Mas esse dinheiro eu vou realmente te dar, você não precisa me pagar, é um presente meu para você. Então, o pai dele vai aqui dar para ele R$ 1.500. E aí, a gente completou o valor do carro. 500 mais 8 mil, 8.500, mais 1.500, totalizou os 10 mil de que o João precisaria para comprar o carro dele. Então, o pai dele subsidiou, deu uma parte do valor para que ele comprasse. Subsidiar ou seja, é emprestar, mas não cobrar, né? O pai dele emprestou e não cobrou. Agora, o que acontece no caso do subsídio da Caixa? Digamos que o banco e o pai dele fossem a mesma pessoa.
Então, o banco empresta 8 mil, mas dá uma parte, dá uma fatia, né? Deu uma fatia e digamos que isso aqui fosse chamado subsídio. Então, quando você pensar se fosse o carro, né, e se dessem subsídio para comprar carro, seria isso. Olha, o carro custa 10 mil, talvez você tenha algum valor em dinheiro e o banco te fala, eu te empresto uma parte e uma parte eu vou te dar, né? Uma parte... Por que eu usei esse exemplo do pai? Porque geralmente o pai ou a mãe que ajudam, né, quando o filho está querendo comprar o primeiro carro. E aí, quando se trata de um imóvel, que o valor é muito mais alto, talvez o pai ou a mãe não teria ali 15 mil, 10 mil para ajudar essa pessoa que está querendo comprar o imóvel. Por isso que entrou o governo, junto com a Caixa Econômica, né, um banco público, e o governo paga parte do valor do imóvel para você. Então, esse valor aqui que o João não vai ter que pagar para o pai dele, o governo te dá na hora de comprar o imóvel. E aí eu vou refazer aqui os valores, pensando, por exemplo, na compra de um imóvel. Então, está aqui o carro, vou apagar aqui. E aí, digamos que o imóvel custe 100 mil reais, por exemplo, né? 100 mil reais. E aí, você tem dinheiro, talvez? Vamos colocar aqui 5 mil reais em dinheiro, ou talvez você tenha como FGTS, né? Vou colocar aqui FGTS barra dinheiro, porque pode entrar como FGTS também. E aí o banco, a Caixa, analisou o seu crédito e ela fala, olha, eu vou te emprestar 80 mil reais. Então aqui, banco, 80 mil. E aí restariam, né? O imóvel custa 100, você tem 5 mil entre dinheiro e FGTS, mas restariam, e o banco te empresta 80, e aí restariam ainda 15 mil. E esse 15 mil, e aí eu vou te explicar aqui como é que o banco faz, qual que é o critério que ele utiliza, por que uma pessoa consegue 10 mil, outra consegue 15 mil, tudo isso eu vou te explicar aqui agora. Mas esse restante pode ser coberto pelo subsídio. Então, digamos que o banco daria mais 15 mil aqui. Ou seja, juntaria aqui 80 mais 15 e ele repassaria 95. 95 mais 5 que você já tem, completaria o valor do imóvel. Mas o que você vai ter que pagar para o banco? Você vai pagar apenas os 80 mil. Esses 15 mil aqui, assim como no exemplo do carro, como se você tivesse ganhado um presente. Esse realmente você não precisa pagar esse valor. Nada mais é do que uma ajuda do governo, né? Por que o governo criou o subsídio? Porque ele entendia que muitas pessoas precisavam comprar os seus imóveis, existia uma dificuldade ou um déficit de habitação, muitas pessoas queriam comprar os seus imóveis, mas não tinham condições, mas não conseguiam. Então, através do programa Minha Casa Minha Vida, ele criou essa ajuda para as pessoas. Essa ajuda vem de várias formas. Vem em forma de taxas de juros mais baixas. Você tem uma taxa de juros menor do que a que era praticado no mercado. Se a taxa de juros é menor, a sua prestação é menor. Essa ajuda vem também em forma do subsídio. O governo paga parte do seu imóvel para você. E várias pessoas, quando eu converso, quando eu conto isso, falam assim, será que esse valor não está embutido? Será que, né? Como é que é? Subsídio mesmo? É dado? Inclusive, teve uma pessoa que recentemente eu estava ajudando, ela falou assim, Felipe, eu não sou acostumada a ganhar muita coisa. E me explica direito, eu quero saber se é realmente de graça. E sim, é realmente de graça. Você não precisa pagar o subsídio. Olha, por exemplo, se depois de 6 meses que você comprou o seu imóvel, se você for lá na Caixa e falar, olha, eu quero quitar o meu imóvel, o que você vai ter que pagar é apenas os 80 mil que a Caixa emprestou. O restante, o que é de subsídio, você realmente ganhou. Você não precisa pagar. Então, esse subsídio mesmo é uma ajuda para que você compre o seu imóvel, para que você consiga comprar o seu imóvel. Tá, e quais são as regras, né? Como é que funciona? Qual que é o valor do subsídio? E aqui a gente vai começar a falar um pouco dessas regras. Hoje, o subsídio ele é dividido por faixas. Eu falei isso já em uma oportunidade anterior, mas eu vou revisar aqui com vocês. E existem hoje 3 faixas. Existe a faixa
1,5, a faixa 2 e a faixa 3. A faixa 1,5, o valor do subsídio hoje é R$ 47.500. Esse é o valor máximo de subsídio. Só que eu vou me concentrar com você na faixa 2 e na faixa 3, porque ainda não saiu o normativo do ano de 2020. Então a gente ainda não sabe se a faixa 1,5 vai continuar. De tempos em tempos o governo ajusta as regras. Isso também vai depender da quantidade de orçamento que o governo tem. Então nesse momento a gente ainda não sabe se a faixa 1,5 vai continuar tendo esse subsídio. Então vamos nos concentrar na faixa 2 e na faixa 3, onde o valor máximo de subsídio é R$ 23.200. Então, a depender da sua renda, e você deve estar aí com a cabeça pensando qual que é a renda ideal, qual que é a renda que eu vou ganhar mais subsídio, né? Todo mundo quer ganhar mais subsídio, mas eu vou te explicar qual que é a lógica por trás de tudo isso. Então, a gente vai concentrar na faixa 2 e na faixa 3. E aí, o que significa faixa 2, faixa 3, Felipe? Como é que é isso? As faixas, elas determinam a quantidade da renda do cliente. Então, funciona assim. Vou fazer uma tabelinha aqui que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, aqui é a renda e aqui é o subsídio máximo. Na faixa 1,5, qual que é a renda máxima, né? O cliente ele pode ter uma renda de até R$ 2.600. Na faixa 2, ele pode ter uma renda de até R$ 3.600. E na faixa 3, ele pode ter uma renda de até R$ 7.000. Então, essas são as rendas. Deixa eu passar uma linha aqui. E qual que é o subsídio? Na faixa 1,5, o máximo é R$ 47.500. Na faixa 2 e na faixa 3, o subsídio máximo é R$ 23.200. Então, o primeiro critério, a primeira regra que vai ser analisada é a sua renda. Olha, se a sua renda hoje é R$ 2.000, ou você pode se enquadrar na faixa 1,5, ou na faixa 2 ou na faixa 3. Olha, se a sua renda é R$ 4.000, você não enquadra nem nessa, você vai conseguir apenas na faixa 3. E aí, aqui é o subsídio máximo, e aí a gente vai desmembrando cada um desses subsídios aqui. Então, são as faixas de renda, e aqui também é o máximo de renda. E aí, o subsídio, eu trouxe aqui uns exemplos, para que você entenda. Por exemplo, tá aqui a minha colinha, porque são muitos valores, então vai variar de acordo com cada renda. Por exemplo, na renda de R$ 1.500, como eu estava falando com vocês, vamos colocar aqui renda e subsídio. E aí vai ter uma diferença do subsídio, que é o que a gente chama de fator social. Então tem com fator, e eu já vou te explicar o que é fator social, e sem fator. O que é fator social? A Caixa ela considera o fator social aquela pessoa que possui dependente. Então, se você está comprando sozinho ou sozinha e você possui um dependente, um filho menor de 18 anos, ou filho que esteja cursando a faculdade e até 23 anos. Então, isso você vai entrar com fator social. Quando o cliente tem um fator social, ele consegue mais subsídio. Por quê? A Caixa entende que ele precisa de mais ajuda, né? Vamos pensar na lógica. Uma pessoa que é solteira e está pensando em comprar o seu primeiro imóvel, e do outro lado, uma outra pessoa solteira com a mesma renda, mais ou menos a mesma condição financeira, que tem um filho. Então, do lado de cá você tem uma pessoa que tem um filho, do lado de cá você tem uma pessoa que não tem um filho. A Caixa ela entende, olha, essa pessoa que tem um filho tem maiores despesas, então eu vou, a renda dela, né, precisa ser dividido por duas pessoas, então eu vou dar um maior auxílio para essa pessoa. O fator social também funciona quando estão comprando mais de uma pessoa, no caso 2 ou 3. Ou seja, a renda daquela família, e sempre quando a gente fala de renda, é renda da família, aquela renda daquela família precisa ser dividida por mais pessoas.
Então, quando você pensa numa renda familiar de R$ 2.000 e uma pessoa está comprando sozinha, 2.000 dividido por 1 vai dar R$ 2.000. Do lado de cá, a renda de 2.000 dividido por duas pessoas dá 1.000 para cada. Então, o que a Caixa entende? E aí o governo faz estudos constantemente para entender, né, se essas regras estão ajudando realmente o cidadão, e aí o governo fez esse estudo e entendeu que quando a pessoa está comprando com mais de uma pessoa ou que ela possui um filho, ela precisa dessa ajuda. Então, por isso que é essa diferença. Existe uma diferença de subsídio quando o cliente tem fator social e quando o cliente não tem fator social. Vou colocar aqui embaixo fator, a caneta falou um pouquinho, tem uma verde aqui que está do lado, fator social, e aqui sem fator social. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, uma renda de, por exemplo, R$ 1.500. E aqui é renda familiar. Vou colocar aqui do lado, renda familiar. Uma renda familiar de R$ 1.500. Com o fator social, ela consegue um subsídio de R$ 23.200. Sem fator social, ela vai conseguir um subsídio de R$ 11.600. Segundo as regras atuais, é exatamente a metade. Então, com o fator social, essa família ganharia um subsídio de R$ 23.200 e sem fator social, R$ 11.600. Vou dar um outro exemplo. Uma família com a renda de R$ 3.000. Aqui você conseguiria, com o fator social, um subsídio de R$ 2.415 e sem fator social, um subsídio de R$ 1.207,50. Também, aqui é exatamente a metade. E, por exemplo, uma família de R$ 4.000, com uma renda de R$ 4.000, a mesma coisa, R$ 2.415 e um subsídio de R$ 1.207,50. Então funciona assim, essa família aqui com renda de R$ 1.500, o governo dá a ela um desconto, paga parte do imóvel para ela. E quanto que o governo vai pagar? No máximo R$ 23.200. Se essa família tem R$ 1.500 e não tem fator social, pode estar comprando uma pessoa sozinha. Aí ela vai conseguir um desconto, ela vai ganhar R$ 11.600. E aí você olhando para esses números, você talvez está pensando assim, Felipe, então, se pensar por essa lógica, essa renda aqui, que é o tema desse vídeo, essa renda aqui é melhor, porque você vai ganhar muito mais subsídio, né? Essa é a renda ideal. Então aí talvez você até colocou uma estrelinha aqui na renda de R$ 1.500 e falou, pronto, essa é a renda ideal. E aí agora é um mito que existe, né? Que existe uma renda ideal, que existe uma renda que é melhor para comprar. O que acontece? Como é que funciona, né? Eu brinco, vou apagar aqui esses dados, porque agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu brinco que sempre vai existir, brinco e na verdade é verdade, eu sempre falo que sempre vai existir um imóvel ideal para sua renda, seja ela de R$ 1.500, seja ela de R$ 4.000. Por quê? Porque é como se tivesse aqui uma caixa, né? O banco chama Caixa Econômica, mas eu dou esse exemplo assim. E aqui do lado, você vai colocar os dados dessa família, né? Então aqui vai colocar quantas pessoas que são, aqui vai colocar qual que é a renda dessa família, aqui vai colocar qual que é a cidade. Então desse lado, é como se fosse uma maquininha, né? Desse lado, você vai colocar todos os componentes dessa família. Quantas pessoas, qual que é a renda, qual que é a cidade que eles querem, qual que é o valor do imóvel que eles estão pensando em comprar. E aqui você coloca todos esses dados. E aí dentro dessa máquina aqui, né? Vamos chamar aqui de máquina. Dentro dessa máquina vai haver um processamento de todas as informações por meio de cálculos, por meio de estudos. E aqui do lado de cá, vai sair o imóvel que essa família pode, né, e consegue comprar. Então, de um lado você coloca os seus dados
e de outro lado vai sair o imóvel que encaixa no seu perfil. Eu falei isso na live, acho que se eu não me engano foi da segunda, foi ontem, que existe um passo a passo para quê? Para que primeiro você faça essa análise, para que depois você consiga, um imóvel ideal. Por quê? Muitas pessoas procuram primeiro o imóvel para depois tentar encaixar, né, fazem a ordem inversa, né? Tenta colocar o imóvel na máquina para que saia o que ela precisa para comprar o imóvel. Então, não é que a renda de 1.500 é ideal e não é que a renda de 3.000 é ideal. Não, existe um imóvel que vai atender a sua renda. E como é que funciona isso? Pensa aí, guarda essa analogia aí da máquina e aqui eu vou te dar alguns exemplos. Por quê? Porque nem sempre a renda apenas e o subsídio vão ser fatores determinantes. Eu te dei o exemplo aqui da renda de 1.500. Então, vou colocar aqui novamente renda de 1.500. Essa pessoa vai conseguir um subsídio de 23.200, mas o financiamento total que ela consegue é de 99.187,98. Então, talvez você pensou, Felipe, a renda de 1.500 é a melhor, porque eu vou ganhar 23.200. Só que, quando você pega a renda de 1.500, você lança no sistema o subsídio que ela vai conseguir, o valor da prestação que ela vai ter, no final, o sistema libera, né? Somando o financiamento mais o subsídio, o total que ela consegue de 99.187. E talvez esse valor não vai ser um imóvel que essa pessoa gostaria, né? Então, abaixar a renda, né? O que eu falei aqui também, que existe uma renda ideal, existe a renda ideal que é a sua renda. Por quê? Você não vai conseguir abaixar a sua renda. Você não vai conseguir informar para o governo, olha, eu recebo 3.000, mas eu vou colocar aqui no sistema 1.500 para me conseguir um subsídio maior. Não, porque com a sua renda, com a renda real, com a renda verdadeira, vai ser feita uma análise e aí com essa análise vai chegar a um valor total. E com esse valor total, aí você vai procurar imóveis que encaixam nesse valor, um imóvel ideal para você. Olha, um outro exemplo. Uma renda de R$2.000. O subsídio vai ser menor, 18.790. E o valor que essa família consegue de financiamento, 120.739,03. Ou seja, apesar da família com renda de R$2.000 conseguir um subsídio menor, né? Se você pensar só no subsídio, mas ela consegue um valor de financiamento maior. Então, nem sempre só o subsídio que vai te mostrar qual imóvel que você vai comprar. É preciso primeiro fazer essa análise, e a primeira análise é a sua renda, é fazer aquela avaliação de crédito, e aí eu vou repassar com você os passo a passo de novo, né? Passo a passo que eu falei antes, para que depois você enxergue, olha, eu consigo comprar um imóvel de 120 mil. E aí você vai procurar um imóvel que seja de acordo com a sua renda e de acordo com o subsídio que você conseguiu. Você não vai fazer o inverso. Você não vai primeiro procurar o imóvel e aí depois tentar baixar, tentar aumentar a sua renda, porque isso não é possível. A sua renda você não consegue manipular. Ela já existe, ela é fixa. Seja pelo valor que você recebe no seu emprego, seja pelo valor que você movimenta na sua conta bancária. Então não tem como você mudar a sua renda. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes tentam mudar a renda só para receber aprovação, só para conseguir um subsídio maior, só que depois isso vai refletir lá no futuro, porque o valor das prestações vai estar desalinhado com a renda dessa família, com o valor que essa família recebe. Vou te dar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, a renda de R$2.500. Vou dar mais dois exemplos. A renda de R$2.500, que o subsídio é 8.122. Aqui o subsídio também abaixou um pouco. Por quê? Qual que é a lógica?
essa família com renda de 2.500 precisa de menos ajuda do que a família que recebe 1.500. Então, a lógica é essa. E o valor que essa família consegue de subsídio, R$ 128.122. E, por último, a família com renda de R$ 3.500, por exemplo. R$ 3.500, o subsídio é R$ 2.415 e o valor que essa família vai conseguir de financiamento, R$ 122.415. Então, note que, por exemplo, essa família que recebe R$ 2.500, o subsídio diminuiu frente ao que recebe R$ 2.000, mas ela consegue comprar um imóvel ainda mais caro. Somando o subsídio mais o valor que ela consegue de financiamento, ela consegue um imóvel ainda mais caro. E isso é só o que vai ser liberado pelo banco. Se ela quiser um imóvel um pouco mais alto que esse, aí apenas ela pode fazer um financiamento com a construtora, ela pode usar parte do seu FGTS, ela tem outras opções a realizar. Então, o que é importante que você entenda? Qual que é a renda ideal para conseguir um subsídio? A renda ideal é a sua renda, porque com base na sua renda vai ser calculado o subsídio de acordo com o seu perfil, com o perfil da sua família. E aí, com base no seu subsídio, com base na sua renda, o banco vai liberar uma linha de financiamento. Durante muito tempo, muitas pessoas, inclusive corretores, indicavam para o cliente, olha, por que você não soma a renda com alguém e aí você vai conseguir um valor de financiamento maior? Beleza, isso é ótimo. Você tá lá com a renda de 1.500, soma mais 1.500, por exemplo, de um amigo seu ou do seu irmão, e aí compra um imóvel mais caro, só que na hora de pagar é só você que vai pagar. Então esse é um erro assim, brutal, porque você está meio que forçando uma situação que não é a real. Quando você pensa na sua renda para comprar um imóvel, você tem que pensar na manutenção disso. Olha, será que essa prestação vai caber no meu bolso? Vai ficar confortável? Ou será que eu vou viver eternamente com a corda no pescoço, sem dinheiro para nada, só vivendo para pagar a prestação? Não é isso. Então, por isso que são feitos esses estudos, por isso que são feitos cálculos constantemente, para que a sua renda se adeque ao seu subsídio e se adeque ao quanto de financiamento que você tem. E aí, depois que você faz esse cálculo de financiamento, aí sim você vai procurar o seu imóvel, porque você viu o valor que cabe, que você conseguiu de subsídio, viu o valor de financiamento, esse financiamento está alinhado com a sua renda, aí é hora de procurar o imóvel. Depois da sua renda, você vai entender que existe um imóvel ideal. E aí você está me perguntando, Felipe, como é que eu vou conseguir achar esse imóvel ideal? Como é que eu vou achar o imóvel dos meus sonhos? E aí eu vou repassar novamente com você aquele passo a passo que eu falei na aula de ontem. Talvez você não viu o vídeo de ontem, não tem problema. É um passo a passo muito simples, mas você precisa realizar esse passo a passo para que você encontre o seu imóvel ideal. Qual que é esse passo a passo? Primeiro você tem que pensar no tamanho do seu bolso. Tamanho do seu bolso. O que você vai fazer nesse passo a passo? Você vai somar aqui, olha, qual que são as suas despesas. Pega uma folha de papel em branco e faz assim uma linha, dividindo a folha, e de um lado você coloca as suas despesas, do outro lado você coloca as suas receitas, os seus ganhos, e aí você vai somando. Olha, eu recebo isso, eu vendo produtos, eu tenho esse tipo de renda, você trabalha de carteira assinada, talvez receba uma gratificação, então você vai colocando aqui e no final você coloca o total das suas receitas, um R grande aqui. E do outro lado você vai colocando as suas despesas. Olha, eu pago o aluguel, eu pago água, pago luz, telefone, internet, alimentação, e aí você coloca total de despesas. E aí você vai saber, olha, as minhas receitas, então R,
menos D é igual o que sobra, né? Esse aqui é a sobra que vai te possibilitar procurar o seu imóvel. Então, você viu todas as suas receitas, menos as suas despesas, e aí você chegou naquele valor que sobra para você, naquele valor que você já pode usar para comprar o seu imóvel. E esse valor você deve guardar por enquanto, você não vai fazer nada com ele. Tá? O passo zero, eu comentei ontem, é não olhar imóveis antes, é não procurar imóveis pela internet antes. Por quê? Você pode cair na bobagem e inverter aquela ordem da nossa máquina. Primeiro você precisa entender o seu perfil, depois você precisa entender as suas preferências, depois fazer uma avaliação de crédito para ver qual que é a sua renda, qual que é o seu subsídio, o quanto que você consegue, para no final você ir atrás do seu imóvel. Então, a primeira coisa é o tamanho do seu bolso. A segunda coisa, e tudo isso você pode fazer da sua casa, pode fazer hoje mesmo. Aproveite que hoje é feriado, né? Enquanto eu estou gravando essa live, dia 21 de abril, então aproveite. Comece já a planejar. O segundo são as suas preferências. Eu quero que você responda aqui 3 perguntas, basicamente. Eu vou colocar aqui, ó. Pergunta número 1, o que você quer? Pergunta número 2, o que tanto faz, na verdade. Eu chamo de tanto faz e eu já vou te explicar. E o terceiro, o que você não quer. Como é que funciona essas 3 perguntas? Aí você vai anotar também numa folha de papel em branco o que você quer, como você gostaria que fosse o seu imóvel. Como é que você desejaria que fosse o seu imóvel? Nossa, eu gostaria que ele fosse assim, eu gostaria que fosse uma casa ou fosse um apartamento, eu gostaria que fosse no 2º andar, no 1º, e aí você vai desenhar todo o seu imóvel, você vai ir começando a desenhar e a pensar nesse imóvel. Depois você vai colocar lá o que tanto faz para você. Por exemplo, piscina. Piscina tanto faz, se tiver, beleza, se não tiver, não tem problema. E aí você anota lá o que tanto faz para você na hora do seu imóvel. Tem pessoas que eu pergunto, olha, você gostaria de portaria? Portaria 24 horas? Não, para mim tanto faz. Já tem pessoas que falam assim, não, para mim eu preciso e eu quero que tenha portaria. É indispensável que tenha portaria. Talvez tenha filhos pequenos e gostaria de mais segurança para os filhos, então é indispensável que tenha portaria. E aqui, ó, eu esqueci de colocar um não aqui, é aquilo que você não quer. Por que eu coloquei esse não maiúsculo? Porque é aquilo que você não quer de forma alguma. Talvez você tenha, por exemplo, medo de altura. Não, eu não quero apartamentos acima do 2º andar. E aí você anota tudo isso lá. E esses dados vão ser úteis logo, logo. Eu vou já te explicar o que você vai fazer. Então, primeiro o tamanho do seu bolso, depois as suas preferências. E o terceiro momento, você vai fazer a sua avaliação de crédito. A avaliação de crédito é mais ou menos ligar aquela máquina ali que eu te mostrei. Você coloca os dados do seu bolso, coloca as suas preferências e você vai solicitar uma avaliação do crédito. Você ainda não vai olhar imóvel algum, você só vai solicitar uma avaliação de crédito. E como é que você pode fazer essa avaliação de crédito? Você pode procurar tanto um corretor da sua confiança, você pode procurar uma imobiliária ou você pode procurar uma construtora. Existem várias construtoras participantes do programa Minha Casa Minha Vida e você vai solicitar que faça uma avaliação de crédito. Talvez quando você chegue lá e você fala assim, eu queria fazer avaliação de crédito, e eles vão te falar assim, não, deixa eu te mostrar alguns imóveis aqui, e aí você vai falar, não, é o seguinte, eu assisti uma aula lá do Felipe Queiroz e ele me mostrou o passo a passo, eu estou seguindo o passo a passo, então não quero olhar imóveis, não é para mim olhar imóveis. Primeiro eu preciso entender a minha avaliação de crédito. Eu só quero que você ligue essa máquina aí para que eu veja qual que é o valor disponível, quais são os imóveis que eu vou olhar depois, não agora. Então você vai solicitar uma avaliação de crédito.
Essa avaliação de crédito não gera nenhum custo para você, você não é obrigado a comprar o imóvel e essa avaliação de crédito fica válida, segundo as regras atuais, por 6 meses. Então, você fazendo a avaliação, você vai ter um tempo bom para que você possa olhar com bastante calma, que você possa estudar e pensar no seu imóvel. Então, aí depois de pensar fazer esses 3 passos, aí você vai voltar para casa. Eu dei esse passo a passo ontem. Você vai voltar para casa para começar a fazer as contas. E aí você vai começar a colocar tudo no papel. Olha, o banco me emprestou tanto, ele me dá tanto de subsídio, olha quanto que eu consigo nesse imóvel. E aí você vai começar a fazer todas essas contas para que você entenda aí sim qual que é o imóvel ideal para você. Aquele imóvel que cabe melhor no seu orçamento e aquele imóvel que cabe no seu bolso e está dentro das suas preferências. Aí que é o momento de você pensar no seu imóvel. E o último passo, né, o 5º passo aqui, aí sim é ir às compras. É você ir às compras e aí você vai começar a visitar os imóveis. Mas aí você só vai visitar imóveis e só vai ver imóveis que estejam dentro do seu bolso e que já estão dentro do valor que o banco já liberou. Você não vai se frustrar, você não vai ficar olhando imóveis sem saber se você dá conta de comprar. Você não vai olhar imóveis que estejam fora das suas preferências. Não adianta o imóvel caber no seu bolso, mas que você não vai gostar, né? Você não pode ser movido pelo consumismo. A compra de um imóvel ela deve ser muito bem feita, ela deve ser tomada com o máximo de critério possível e você precisa se preparar para isso. E que bom que você está aqui vendo esse vídeo, porque você está se preparando. Talvez você nunca tinha ouvido coisas como o que é o subsídio, quais são as regras, como você aproveitar o subsídio para comprar o seu imóvel, mas você está aqui hoje aprendendo que você primeiro precisa seguir esse passo a passo, entender como é que funciona o subsídio para que depois você busque o seu imóvel ideal, tá bom? Então, siga essas regras, siga esse passo a passo. Olha, se no momento que você estiver fazendo algum desses passos, se você tiver dúvida, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Mande mensagem aqui pra gente. A gente está presente no Instagram, está presente no Facebook, no YouTube, em várias plataformas para te ajudar a realizar o sonho da casa própria, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui para mais uma live. Hoje chegamos à nossa 7ª live. Ainda restam 13, né? Porque são 20. Hoje é a 7ª. Então, restam 13 lives para que a gente complete esse projeto que se chama Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. O meu objetivo aqui, o objetivo da minha equipe, de todos nós, é te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Um forte abraço, eu volto amanhã, 12h07, aqui para fazer essa live e para te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Tchau, tchau e aproveite o feriado. Até mais!